Jogue para nós, 1 Coríntios, capítulo 58. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Eu quero ler com a igreja. Portanto, meus amados irmãos, Jesus, mantenham-se firmes e que nada os abale, firmes e constantes, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Coloque para mim, numa versão, acho que é essa NVI, né? Aleluia. Deixa eu pegar algo desse versículo. Esse que eu gosto. Portanto, meus amados, a igreja pode ler comigo num coro bem bonito. Vocês leram tão bonito o propósito. 1, 2, 3. Portanto, não é em vão no Senhor. Para movimentar o reino de forma eficaz, você precisa entender isso. É preciso ser firme e constante. As notícias difíceis tentam nos abalar. As dúvidas, as dificuldades, os desânimos da vida tentam nos desviar da nossa fé, da nossa coragem, da nossa ousadia. Sabe, os momentos difíceis, as circunstâncias difíceis, muitos de nós, muitas das vezes, sentimos frágeis. Para viver o propósito, o inimigo tem tentado com estratégias destruir a nossa paz, a nossa alegria, com palavras, sabe, usando pessoas, levantando pessoas muitas das vezes para nos atingir, nos atacar. Mas o Senhor está dizendo nessa noite para nós, o ensinamento de Jesus é: seja firme e constante. Firme e constante. Aquele que permanece é aquele que recebe a coroa da vida. Aquele que permanece é aquele que conquista a vitória. Aquele que foca, aquele que permanece é aquele que não para. É aquele que vive dias difíceis, mas ele não para. É aquele que vive problemas, mas ele não para. É aquele que muitas pessoas levantam, mas ele não para. É aquele que não olha para as circunstâncias, mas ele olha para Jesus, o autor da sua vida. A sua fé, ela é inabalável em Jesus. É Ele que mudou a sua história. Seja constante no Senhor, firmes e constante. Firmeza vem de manter o foco em Cristo, manter o foco, os olhos fitados em Jesus. Pedro, quando vive um milagre de andar por sobre as águas, ele estava ali com seus amigos, discípulos, achando que Jesus era um fantasma. Jesus aparece para eles e fala assim: olha, sou eu, não temas, não tenha medo. É um fantasma. Pedro olha: não, é Jesus que está falando. Espera aí, eu conheço essa voz, é Jesus. Jesus, é o Senhor, me faça ir ter contigo, Jesus. Jesus vira para ele e fala: vem, vem. O que ele faz? Desce do barco, começa o que? Andar sobre as águas. O maior milagre da humanidade, andando sobre as águas. O foco era Jesus, andando sobre as águas. Mas daqui a pouco ele tira o foco de Jesus e olha para as ondas, para as circunstâncias, para a vida, para as palavras, para as invejas, para as coisas difíceis, para as notícias ruins. E ele afunda.
Jesus corre para socorrer e pega na mão. Fala: Pedro, por que você não confiou, Pedro? Você estava indo bem. Deixa eu te dizer, se Jesus te deu uma ordem, se Jesus falou, ei, siga a palavra de Jesus. Mantenha o foco na palavra. Foca na palavra. Não perca o foco. Foca na palavra. Ei, pastor, mas eu vou andar sobre as águas. Se Jesus está falando, meu irmão, o milagre já está preparado. Ele já pavimentou todo o terreno. Ele já pavimentou tudo para você passar, para você caminhar, para você viver um milagre em Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Não é apenas em momentos favoráveis, mas é sempre é ser constante. O Senhor nos chamou para ter uma vida abundante na terra. Ele conquistou para que a gente tenha uma vida abundante. Pastor, eu posso ser crente e ter dinheiro? Ah, meu filho, pelo amor de Deus. Pastor, sim. Pastor Fernando nos ensinou. Pastor tinha uma mente abundante, mentalidade abundante. Muitas das vezes eu andava com meu pai em Brasília, e ele falava: meu filho, a vida do papai foi difícil, não foi fácil. O papai morou embaixo da ponte, mas do plano piloto. Nós um dia fomos lá e passamos lá. Aqui, ó, o papai morou aqui, embaixo da ponte. Mas a mentalidade dizia: ei, pode ser embaixo da ponte, mas vai ser no melhor ponte de Brasília. Sabe, ele fica sem mentalidade. Muitas das vezes a nossa mentalidade acha que a escassez é aquilo que precisamos viver. O Senhor não te chamou para viver escassez. O Senhor não te chamou. Ele te chamou para ter uma mentalidade abundante, uma mentalidade de vitória. Ei, o Senhor te levantou, a tua empresa é para você conquistar. É para você conquistar junto da sua família, junto com a sua casa, junto com seus filhos. Mas seja firme e constante. Firme e constante. Esse ministério, o Senhor tem um amor muito grande. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, nós estudávamos lá no Mackenzie. O pastor Fernando correu, conseguiu uma bolsa, dormiu na fila e conseguiu uma bolsa para mim e para o meu irmão estudar no Mackenzie, no Lago Sul. Eu lembro que minha mãe trocava a gente, era 5 da manhã, era de manhã e estudava. 5 da manhã ela trocava a gente, botava roupa na gente, ela levantava a gente assim, escovava o nosso dente, aí pegava um copo de café, um pão com manteiga, botava na mão assim, empurrava a gente, e a gente ia no rumo da parada. Pegava um ônibus, eu lembro até hoje, o Paranoá a gente pegava. O Paranoá ele passava no Pessu, descia o Pessu inteiro. Era 2 horas de viagem para a gente estudar. A gente não podia lá falar que morava na Ceilândia. Naquela época, talvez até hoje, não sei. Mas se falasse, a gente sofria bullying. Não fala para ninguém. Os meninos é tudo rico aqui, é tudo rico, muito rico. Ceilândia, eles vão falar que você é pobre. Logo a gente começou a se despontar. O Fernando naquela época já fazia stand-up. No intervalo, subia lá nas mesas e ficava imitando os professores. Aí o Mackenzie parava para rir do Fernando. Parava. Naquela época nem existia stand-up ainda, ele já era comédia. O Fernando sempre foi comédia, né? Eu logo comecei a jogar também na seleção do Mackenzie, viajar, e aí passei a ter um pouco mais de respeito. Mas nós tínhamos, sabe, algo ruim dentro de nós. Morávamos aqui na casinha da igreja, simplesinha, não podia falar. De repente o pastor Fernando recebe um convite dos Estados Unidos. O pastor Neudaí era da igreja de Fort Myers, dos Estados Unidos. Pastor da 2ª maior igreja de língua portuguesa dos Estados Unidos. E ele fala para Fernando: vem para cá ficar comigo. Tem igreja para você dirigir. Tem trabalho para os meninos.
tem escola para eles. Vocês vão viver o sonho americano. Eu falei, é agora? Que? Pai, você está com dúvida? Pelo amor de Deus. Meu pai, nós vamos orar. Na mesma semana, ele recebe um convite de um ministério muito rico de Brasília. Pastor, nós recebemos o seu nome, o conselho aprovou o seu nome. Nós queremos fazer um convite para o Senhor ser o pastor da nossa igreja. O Senhor quer assumir a nossa convenção, a nossa igreja. Uma igreja muito rica no Guará. O pastor Fernando olhou ali aquela proposta indecente, vivendo uma escassez, uma falta, uma fartura. Era uma fartura, né, pastora Vera? Fartava tudo. E de repente, nós fomos lá na igreja no Guará. Ele foi pregar lá, os pastores nos levaram. E o conselho foi covarde comigo, com o Fernando. Mostraram para nós a casa pastoral. Os meus amigos do Mackenzie, lá do lago, tudo tinha piscina. E eles perguntavam, Caleb, qual o tamanho da sua piscina? Eu falei, nossa, minha piscina é muito grande lá em casa, queridos. Vocês têm que conhecer. Como é que é o nome dela? Qual é a marca? Eu falei, aquelas marcas de caixa d'água. Como é que é? E a casa pastoral lá no Guará tinha uma piscina, a coisa mais linda. Eu falei, meu Deus, das duas uma. Estados Unidos ou Guará, as duas eu estou bem. Meu Deus. Pastor Fernando falou, nós vamos orar. Sentou a nossa família, meu irmão, minha mãe, vamos orar. Naquele momento, naquela semana, nós tínhamos o congresso ali no Caique. Quantos lembram desse congresso? Quantos estavam nesse congresso? Ludmila Feber nesse dia. Foi um dia muito especial. Estava pregando o pastor Vitor Hugo, grande homem de Deus, nosso amigo da igreja Vida Nova de Anápolis, que partiu para o Senhor. Eu tive a honra de, assim que meu pai partiu, encontrar ele lá em Anápolis. Ele me deu um abraço, eu abracei ele, chorei no ombro dele, porque ele era um grande amigo. E logo ele parte para a glória. Ele pregando, tem um AVC no púlpito e parte para o Senhor. Amamos muito a vida deles, porque Deus usou muito aquele pastor. E o pastor Vitor Hugo estava pregando. Ele estava pregando a palavra, e era uma mensagem muito forte, muito de Deus. E de repente ele vira para o pastor Fernando. Não tinha nada a ver com o contexto da mensagem que ele estava pregando. E ele coloca o dedo na cara do pastor Fernando e fala assim, ó, eu não te formei para fazer chover no molhado. Eu te coloquei em Betel, é para ficar em Betel. Quem lembra dessa profecia nesse dia? Ai, Jesus. Eu olhei para o Fernando, corta o microfone dele. Porque naquele dia eram duas propostas preciosas. Mas naquele momento aquela palavra nos fez entender. Ceilândia poderia ser uma terra seca, difícil, mas Deus nos colocou numa terra seca com um propósito de céus, com um propósito de mudar a realidade, com um propósito de mudar o contexto dessa cidade, com um propósito de movimentar o reino de forma eficaz. Ei, você não precisa de dinheiro para viver o propósito. Você precisa apenas de uma palavra dos céus. Terminou o culto, o conselho dessa igreja estava lá. Eu lembro dele chegar no vidro, eu estava sentado do lado do passageiro, meu pai dirigindo, saindo com o carro. E eles falaram assim, nós ouvimos também a voz de Deus, pastor. Muito obrigado pelo seu tempo, sua disposição, foi um prazer. Meu pai, vocês ouviram, né? Vou seguir na direção de Deus, vou ficar em Betel. Naquele momento, Deus tinha um propósito para a nossa igreja. Deus tinha um propósito para esse ministério. Ei, Deus tinha um propósito sobrenatural. Logo, nós começamos a andar nas ruas. Começamos a andar a 15, a gente andava subindo e descendo. Pastor Fernando andava assim, ó, expulsando os demônios. Pastora Vera vinha atrás, a gente vinha também atrás. Sabe, as pessoas não entendiam aquilo.
Mas logo começou a chegar pessoas, vidas, começou a chegar a serem transformadas. A maior gangue da 15 chegou através do líder da gangue, que hoje é pastor, servo do Deus Altíssimo, a maior gangue da região. Ei, Jesus, Ele vai te levantar para você viver o propósito, e é sobre a palavra dEle que você vai se conquistar, movimentar o reino, ser relevante. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. O fruto pode demorar, mas nunca deixará de vir. O fruto pode demorar, mas ele não vai deixar de existir. Agora nós temos um garoto na Inglaterra. Eu mandei mensagem para ele, falei: filho, não quero você na rua até tarde. Eu conheço esse lugar. Não conheço não, mas eu conheço a Europa, é difícil. Filho, não fica na rua. Sabe por quê, queridos? Quando esse menino veio para cá, ele conheceu o propósito desta igreja. Ele conheceu o Jesus do propósito. Ele conheceu, sabe, o fruto pode demorar, mas nunca deixará de vir. O Senhor recompensa o seu esforço. Deixa o versículo para nós. Quero chamar aqui já nossos pastores, por favor, subam aqui. Pastoras, sabendo que o vosso trabalho não é vão no o Senhor não esquece do seu esforço. Ele está vendo o seu esforço, Ele está vendo a sua dedicação, Ele está vendo a sua vontade. Sabe o que está dizendo aqui? Olhe para mim. Sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Aquilo que você faz, o teu propósito, não significa que no final do mês o teu pastor, o pastor Caleb, vai fazer um pix para você. Não, não é. Eu queria, Júnior, mandar um pix de 1 milhão para você, porque você merece. Eu mereço. Você não vai estar na folha salarial da igreja, não. Pastor, eu vou viver o propósito, eu vou pregar o evangelho, eu vou falar de Jesus, eu vou limpar os bancos, eu vou olhar carros, e eu não vou estar na folha da igreja salarial, não. Ei, não. O trabalho do Senhor, o seu trabalho no Senhor não é, sabe o que significa? O seu nome está na folha salarial dos céus. O teu nome, a tua casa está na folha salarial do anjo que faz a transferência todos os dias para você. Todo final de mês ele vai fazer a transferência para a tua casa. Ei, e não é uma transferência só de dinheiro, não, é de dinheiro também, mas ele vai fazer de paz, de saúde, de amor, de alegria, sabe? Tudo isso na presença dele. Aquilo que você faz para o Senhor não é